Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Marketing de Serviço. Nessa aula, a gente vai tratar aí sobre algo que toda empresa sofre, toda empresa ela vai passar por isso, mas que é claro que toda empresa ela deve ter maneiras de superar esse tipo de coisa, que são as reclamações. Todo cliente ele busca a satisfação do seu desejo, a satisfação da sua necessidade, a satisfação e a resolução do seu problema, beleza? Sabe, lembra disso? Né? E aí, o que acontece? Imagine só que o cliente ele não ficou satisfeito, ele chegou a um ponto que o que ele imaginava, porque assim, toda vez que a gente contrata um serviço ou compra um produto, nós imaginamos que ele vai acontecer de uma certa forma, beleza? Isso é fato, isso acontece com todas as pessoas. Nós imaginamos que vai acontecer de uma certa forma. Porém, muitas das vezes, a forma como o serviço é realizado ou o produto é entregue é totalmente diferente daquilo que a gente concebeu na nossa mente. Vamos colocar aí o serviço de pedreiro. Pô, eu penso que o pedreiro vai chegar, ele vai ser organizado, ele vai arrumar isso aqui, vai ficar bonito, vai ficar, nossa, eu imaginei uma mansão na minha casa. Só que às vezes o pedreiro que eu contratei, ele não vai, ele é muito bom, ele é um ótimo profissional, só que não vai ser aquilo que eu concebi na minha mente. E aí, né, infelizmente, eu vou ficar insatisfeito. E aí é claro que tem limites, né, onde o cliente ele fica insatisfeito, mas ele percebe que é aquilo que poderia ser feito e ele não tem, né, outra solução, porque ele imaginou uma coisa, mas na verdade não era outra. Mas tem aqueles clientes que vão reclamar e realmente vão vir reclamando, beleza? Então, reclamação, tá? Aí tem uma frase, uma velha frase que as pessoas dizem que o cliente tem sempre razão, tá? Eu discordo muito dessa frase, eu acho que o cliente nem sempre ele tem toda a razão. Eu sou mais daquela questão de que o cliente ele tem a sua opinião, e aí eu vou analisar o causa, né, a causa, toda a situação que aconteceu, que decorreu para que ele fizesse aquela reclamação, para que eu possa realmente tomar uma medida, tomar aí uma atitude referente a isso. Então, qual que é o principal ponto que a gente tem que elaborar e deixar isso no escopo, que isso nos ajuda aí no marketing? Porque quando o cliente reclama, ele vai falar mal da empresa, vai falar mal do negócio, ele vai sair difamando, vai falar para várias pessoas e vai tudo mais. Qual que é o principal ponto que a gente precisa para resolver isso? É necessário ter um canal para atender reclamações. Esse canal tem que ser exclusivo para reclamações de clientes. Então, pode ser um número do WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser um formulário no site, não importa qual que é esse canal, mas ele precisa ter um canal para fazer essas reclamações, beleza? É necessário também ter alguém especializado em negociação. Não que essa pessoa vai ficar focado só em negociação e não vai dar valor para as outras coisas. Depende muito da empresa. Mas ela tem que ter algum curso, ela tem que ter algum estudo sobre negociação, sobre conversação, como conversar com o cliente, para entender realmente o lado do cliente. Quando a gente trata-se de reclamações, o principal ponto é entender o que o cliente quer passar, é escutar. Então a gente tem que escutar primeiro. Então eu escuto o que esse cliente está querendo me dizer, ele vai me trazer a visão dele, do que ele viu, do que ele percebeu. Após isso, eu vou pontuar o quê? Coisas que eu fiz corretamente, coisas que eu fiz errado. Sempre tem os dois lados da moeda. Tem as coisas que eu fiz de maneira correta, tem as coisas que eu fiz de maneira errada. Então, ao fazer isso, eu consigo o quê? Mostrar para o cliente que ele pode ter a razão dele, opa, legal. Ele falou, ele reclamou, ele pontuou coisas importantes, então ele tem realmente ali a sua razão, pode ter, tenha, mas eu também tenho a minha razão em certos pontos, então eu vou avaliar tudo isso, beleza? Mas antes de eu entrar em contato, né, que a gente tem que, antes de entrar em contato com um cliente que reclamou, é necessário estudar o caso
por inteiro. Então, imagine só, seu funcionário prestou um serviço e o cliente reclamou dele. Qual é o primeiro passo? Já ir contato com o cliente? Não, porque eu não sei o que aconteceu. Toda a história, ela tem duas verdades. Ela tem três verdades, na verdade. Ela tem a verdade verdadeira, ela tem a verdade de um lado e a verdade do outro, né? Então, são três verdades. E aí eu preciso, então, verificar qual que é a verdade real, né? Então, eu tenho que conversar. O cliente veio e trouxe a reclamação. Então, o meu primeiro passo é reclamar, conversar com o funcionário para entender realmente a situação que levou àquela reclamação. Feito isso, né, eu peguei esse estudo, conversei com o funcionário, ele me passou tudo o que aconteceu, como que foi o processo e tudo mais. Aí eu vou entrar em contato com o cliente. Por quê? Dentro desse conversa com o funcionário, eu pego o ponto onde ele pode ter falhado, ou eu pego os pontos aonde o cliente acha que ele falhou. Então eu já vou armado, já vou municiado de quê? Contra-argumentos, quando o cliente argumentar, falar, pô, meu seu funcionário, ele veio aqui e fez isso, isso e isso. Aí eu posso, se o funcionário fez de maneira correta, eu vou defender, eu tenho que defender o meu funcionário. Eu entendo o lado do cliente, que ele pode estar chateado com alguma coisa, mas eu não posso de maneira nenhuma, e isso é muito errado quando a gente trata a reclamação, eu tirar como que eu posso dizer que o funcionário está errado, ele estando certo. Quando ele está errado, eu assumo, não erramos, a gente pede desculpa e tudo mais, mas quando ele está certo, fala, não, funcionário, esse é o procedimento padrão. Por exemplo, suponhamos que está na segurança de um estabelecimento, aquelas empresas prestadoras de serviço de segurança, e entra uma pessoa e o segurança, dentro do procedimento padrão, ele vai pedir para essa pessoa... Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Pedir para essa pessoa passar por um procedimento de vistoria, alguma outra coisa assim, digamos, dependendo do procedimento padrão, né? Só um exemplo. E aí a pessoa se nega, começa a reclamar. O primeiro ponto é entender. O funcionário, ele fez o procedimento padrão, foi com educação, suspeitou de alguma coisa, pediu para a pessoa com educação, levou ela num ambiente privado, para ninguém ficar vendo, para não constranger a pessoa. Ela fez tudo isso? Opa, fez. O que o cliente está reclamando? O cliente está reclamando que ele ficou constrangido. Entendo o constrangimento dele, mas é um procedimento padrão. Agora, se o funcionário trata com desrespeito, humilha o cliente, aí é outros 500, mas eu tenho que entender os dois lados, para que realmente eu possa resolver o problema de forma que o cliente fique satisfeito e a empresa fique satisfeita também, beleza? Outro ponto muito importante que a gente tem que discutir dentro do marketing de serviço é a questão das garantias. Todos nós sabemos que, por lei, serviços devem ter garantias. E a gente tem que estudar o Código do Consumidor para a gente entender isso. Então, as garantias elas têm que ser estabelecidas de acordo com o Código Legal. Eu não posso chegar e, para fazer marketing, para fazer divulgação, para fazer propaganda, pegar e passar garantias superiores. Eu posso, igual tem veículos aí, empresas que dão 10 anos de garantia de serviço. Isso até vai, só que é forçado, a gente chama de forçar um pouco aí, mas não tem problema. Mas o que eu não posso é ir contra a garantia mínima, que é 90 dias, 30 dias, 60 dias, 120 dias, depende aí do serviço do Código de Defesa do Consumidor. A garantia tem que vir e ela tem que estar especificada para o cliente.
há muitas empresas que escondem e omitem a questão da garantia. E aí os clientes leigos, eles acabam, né, que sofrem prejuízos e tudo mais. Você não pode falar assim, imagine que é alguém da sua família, uma mãe, um pai, um avô, que está indo negociar num local assim, ninguém fala que tem garantia, acaba tendo prejuízo. Então a gente tem que se colocar no lugar, então a gente não pode deixar de dar garantia. Porque quando a gente dá garantia, o que é garantia? Dizer assim, olha, meu trabalho é tão bom, mas é tão bom, que eu digo para ti, que se der problema, eu venho aqui corrigir de graça. Mas eu confio que não vai dar problema, porque eu estou garantindo. Quem não garante trabalho é a pessoa que sabe que o trabalho é ruim e que vai dar problema. Então a garantia ela vem aí com esse pressuposto de que é obrigatório por lei da garantia, mas a garantia ela vem quando eu digo com toda certeza, com toda franqueza, não, tem garantia sim, se der problema você pode voltar, eu faço o serviço de novo, eu faço até ele ficar bom. Uma coisa que meu pai sempre dizia, o serviço, o cliente ele tem que voltar até ficar bom para o cliente, não para mim, não para o profissional. Se o cliente não gostou ou ficou ruim, eu tenho que voltar e refazer de novo. Porque aí vai chegar no ponto que vai ficar bom, esse cliente ele vai fidelizar. Por quê? Porque ele viu que eu me dediquei, às vezes pode errar, é claro, o errar é humano, mas eu tenho ali, eu tô disposto a corrigir o erro. Então a garantia é isso, eu estar disposto a corrigir um erro que possa vir, mas eu garanto que o meu serviço não vai acontecer. Então eu trabalho a garantia dessa forma. E aí eu também tenho um outro ponto que é muito importante, são as reservas para serviço. O que acontece? Serviço, como eu disse nas aulas anteriores, eles são medidos por diárias, por horas trabalhadas, por tudo mais. Então é necessário que eu tenha uma agenda organizada de serviços. Por quê? Imagine só que você vai fazer um serviço aí vamos colocar aí doméstico. É um serviço de limpar a casa. É um serviço muito, muito bom e que muitas mulheres no Brasil inteiro trabalham disso e até tem empresas especializadas nisso. Então você tem uma empresa especializada nesse ramo, de fornecer serviços de mão de obra qualificada para a limpeza de residências e você tem ali a quantidade de pessoas e quantidade de clientes, isso tem que estar muito bem agendado. Para quê? Para que evite conflitos, Já pensou o cliente agenda contigo, amanhã, tal hora, vai a pessoa aí limpar a sua casa. Só que aí você tinha agendado com outro no mesmo horário, a mesma pessoa. Vai dar problema. E aí você acaba que um cliente vai ficar insatisfeito, o outro fica satisfeito, mas um fica insatisfeito. E aí você perdeu um cliente. Mas eu mantive um. Mas você perdeu um. E esse um ele vai puxar vários outros. Talvez esse que ficou ele não vai trazer mais novos clientes. Mas o que saiu, com certeza, ele vai levar vários clientes embora. Então, essa é a lógica, você precisa ter uma agenda organizada e um sistema de reservas muito bem organizado. Uma simples agenda no Google resolve, mas também eu posso pegar uma agenda física, um caderninho, com o nome das pessoas e os dias e o horário que elas vão estar trabalhando. Por exemplo, quando a gente vai lá nas concessionárias, nós temos os nomes dos mecânicos, os horários que eles vão estar trabalhando, horário de 8 horas, e aí o que acontece? Chega, por exemplo, um carro para ser feita a revisão, ou para fazer algum serviço de mecânica, ele é colocado ali na ficha daquele mecânico por ordem de chegada do veículo, por ordem de agendamento. E aí, quando é feito o agendamento, eu sei quanto tempo vai levar. Por exemplo, esse serviço aqui vai levar 3 horas. Então, esse mecânico ele vai estar em serviço, nesse agendamento, por exemplo, das 8 até as 11. Então, das 8 até as 11, eu não vou botar mais serviço para ele fazer. Por quê? Porque se eu botar mais serviço para ele fazer, ele não vai dar conta. Então, eu quero que ele se dedique nesse serviço durante essas 3 horas. Passou as 3 horas, eu posso agendar outro serviço. A lógica é essa. Então, eu tenho que ter o nome de quem vai fazer a atividade. Eu também tenho que saber o tempo que essa atividade vai levar, para que eu possa programar isso e deixar agendado, para evitar que haja confusão e, assim, haja reclamação e insatisfação pelo meu cliente. Legal? Bom, então essa é a aula, te vejo na próxima aula e por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação.
E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!